Quanto o Corinthians vai pagar de salário a Igor Coronado e qual a data de saída de Oscar do futebol chinês? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz as duas respostas e fala também sobre o Palmeiras que divulgou a atualização da dívida da W Torre para com o Verdão. Falo também sobre Carlo Ancelotti, que disse não à seleção brasileira. Ele se tornaria a figura mais bem paga da história do futebol nacional se esse acordo fosse levado adiante. Preciso contar também sobre a bomba da quarta-feira. Pavão está muito perto de trocar o Atlético Mineiro pelo Grêmio. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixa seu like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, site que te dá até R$ 800 de bônus de boas-vindas. Hoje, duas partidas super importantes, clássicos em São Paulo e no Rio. Quero começar palpitando para São Paulo e Santos, jogo no Morumbi. Para mim, da vitória do São Paulo, estou colocando R$ 100 para voltar em R$ 178 em caso de triunfo tricolor. Já no confronto entre Fluminense e Vasco, Maracanã lotado, minha expectativa é de que ambos marquem, estou colocando R$ 100 para voltar em R$ 175. E você manja de futebol, costuma dar seus pitacos, então vem se divertir comigo na Aposta Real. O link está no comentário fixo, você vai clicar lá, fazer seu cadastro e utilizar o código CNICOLA, tudo maiúsculo como eu estou mostrando na tela, para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$ 800. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo que tenta tirar o zagueiro da mata do Grêmio. Atleta do Sub-17, costuma vestir a camisa da seleção brasileira da categoria, jogador que está no Rio de Janeiro desde o fim do mês passado, forçando a rescisão do contrato com o tricolor gaúcho para poder assinar com o rubro-negro. Quero contar também que Neymar voltou à Arábia Saudita depois de 4 meses de tratamento da lesão que ele sofreu grave no joelho no Brasil. Foi recebido com flores e a expectativa é de que ele tenha condição de jogo ainda no primeiro semestre de 2024. Já Pedrinho, presidente do Vasco, negou a informação que eu trouxe hoje cedo de que ele queira guerra com a 777 e de que José Roberto Lamáquia pensa ou cogita a possibilidade de substituir a empresa americana caso ela deixe o Vasco. Posso assegurar para vocês que as informações são absolutamente corretas. Pedrinho faz parte do jogo, tá negando até para evitar um clima ainda pior do que o que já existe, mas dentro de São Januário existe muita lamentação em relação à forma como a 777 administra o Cruz Maltino. E você, o que pensa sobre a atuação deles? Use espaço para comentários e avalie, beleza? Seguindo com o giro de notícias, queria contar que Matheus Cunha, atacante brasileiro do Wolverhampton, que vivia o melhor momento da sua carreira, teve uma lesão séria e não deve mais atuar nessa temporada europeia, voltando apenas no mês de agosto. Para completar, preciso contar para vocês que o jornal The Independent, lá da Inglaterra, afirma que Mbappé pode pintar no Arsenal. A publicação assegura que há uma relação de afinidade entre o Mbappé e o Arsenal por conta de Thierry Henry, atacante francês, que era o grande ídolo do Mbappé quando o Mbappé era jovem, e o Thierry Henry escreveu uma história bem legal com a camisa do Arsenal. Bora falar agora sobre Pavão, notícia importante da quarta-feira. O atacante argentino de 28 anos de idade deve ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do Grêmio. Ele vai trocar o Atlético pelo Grêmio. O acordo está praticamente fechado, 4 milhões de dólares por aproximadamente 20 milhões de reais. O Galo tem 90% dos direitos econômicos, outros 10% pertencem ao jogador. Pavão, que havia sido contratado em 2022, disputou 72 partidas com apenas 5 gols e 12 assistências, negócio que eu não faria. Tendo que o Pavão não conseguiu repetir no Galo, mesmo o futebol dos tempos de Boca Juniors, mas é uma das poucas opções de velocidade dentro do elenco do Atlético. Só para completar, uma coisa que pesa a favor da saída do Pavão é de que ele não tem conseguido ser titular, foi reserva nos 4 jogos do Galo na temporada e custa na casa de R$ 1 milhão por mês. Tricolor gaúcho, Grêmio, que busca reforços para se tornar ainda mais forte em 2024. E você, o que pensa sobre esse negócio? Use o espaço para comentário e deixe a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, que tinha um acordo verbal para se mudar para a seleção brasileira, chegaria agora na metade do ano. Esse acordo já era, o Ancelotti se aproveitou
da ausência ou da saída temporária do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que havia sido cassado por uma decisão da justiça. Depois ele consegue também, via justiça, voltar ao cargo de presidente. Mas nesse interim, o Carlo Ancelotti desfez o acordo verbal que tinha com a seleção para continuar trabalhando no Real Madrid. E é exatamente sobre o acordo verbal que eu quero tratar. Se tivesse levado adiante essa história, dá para contar que o italiano receberia 8 milhões de euros por temporada à frente da CBF. Esse valor equivale a 42 milhões e 600 mil reais por ano. Se a gente dividir por 13, incluindo o 13º, o Ancelotti teria direito a salários de 3 milhões e 200 mil reais, que o transformariam na figura mais bem paga da história do futebol brasileiro, à frente, inclusive, do Abel Ferreira, o técnico português do Palmeiras, que recentemente renovou seu contrato e ganha pouco mais do que 3 milhões de reais. A CBF, inclusive, se dispôs a pagar ao Ancelotti mais do que ele ganha no Real Madrid. Seriam 8 milhões de euros por ano contra 7 milhões e meio de reais do Real Madrid. A renovação do contrato por mais um ano garantiu ao Ancelotti a continuidade desses 7 milhões e meio de euros. Nicola, quais são os técnicos mais bem pagos do futebol mundial? O primeiro é o Diego Simeone, comandante do Atlético de Madrid, 34 milhões de euros. Segundo, Pep Guardiola, 22 milhões de euros. E o terceiro, Jürgen Klopp, quase 19 milhões de euros. Vale a lembrança de que o Klopp deixa o Liverpool no fim dessa temporada europeia. Outra notícia importante das últimas horas, Oscar decidiu que não continuará na China. O contrato dele com o Shanghai Ports se encerra em novembro desse ano e não haverá renovação do contrato. Os chineses do Shanghai Port chegaram a oferecer a continuidade do salário atual de algo na casa dos 10 milhões de reais por mês ou 24 milhões de euros por temporada. O Oscar, jogador de 32 anos de idade, há 8 anos no futebol chinês, disse não aos chineses. Se vai cumprir os últimos meses do contrato, está completamente descartada a vinda de forma antecipada para o Brasil. Shanghai Port não tolera a ideia de perder o jogador, ele cumpre o contrato até o fim e a partir de 2025 fica apto a voltar para o futebol brasileiro, embora, imaginemos, possam surgir propostas do futebol europeu. Ele chegou a ter no ano passado 2 ofertas da Inglaterra, uma do Chelsea e outra do Arsenal, mas se mudasse para a Inglaterra, ele receberia metade daquilo que teria direito no futebol chinês. Só para lembrar também que o Flamengo, especialmente no ano passado, o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras e o Internacional foram alguns daqueles que buscaram informações e sondaram a situação do meio atacante nas últimas janelas de transferência. Os caras seria peça importante, titular absoluto em qualquer time do futebol brasileiro, não tenho a menor dúvida, mesmo com esses 8 anos de futebol chinês, é alguém com enorme potencial e de uma idade boa de 32 anos. A informação sobre a decisão do Oscar de não continuar na China foi publicada nessa quarta-feira pelo pessoal do UOL. E a pergunta que eu deixo para você é, caberia no seu time do coração? Qual o esforço que o seu clube precisaria fazer para ter o Oscar como reforço? Bora falar agora sobre o Palmeiras, que atualizou o valor da dívida da W Torre, construtora do Estádio Alviverde, para com o Verdão. Só para lembrar, o Palmeiras fechou um acordo com a W Torre que lhe garante percentuais em cima das locações do estádio. Vai acontecer um show de uma banda de rock. O Palmeiras tem direito a 25% da receita, o mesmo vale em relação a comidas e bebidas. Só que há bastante tempo, desde 2015, que a W Torre não tem feito os repasses ao Palmeiras. E o Verdão ainda tem a seu favor todos os lançamentos e receitas obtidas pela W Torre com todos os shows desde então. De acordo com o Verdão, a dívida hoje é de 160 milhões de reais e essa dívida não para de crescer a partir do momento que continua existindo uma série de eventos por lá. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que declarou guerra total à W Torre, ainda pretende cobrar e acrescentar em cima desses 160 milhões de reais multas pela interdição do Allianz Parque. Você vai lembrar que o Palmeiras não tem jogado no seu estádio por conta da condição do gramado. A W Torre, responsável pela manutenção da grama sintética do Allianz Parque, decidiu economizar e não fez uma série de pequenos reparos que havia necessidade de serem feitos. E aí também por conta disso, houve a lesão do Bruno Rodrigues, que vai parar entre 4 e 5 meses. A partir desse cenário, o Palmeiras decidiu passar a jogar na Arena Barueri. Já foram 2 partidas, estou incluindo esse jogo contra o Corinthians, do final de semana, fora do seu estádio. A tendência é que o Palmeiras volte a mandar em casa uma partida contra o Mirassol no dia 24. Só para completar, preciso contar que a W Torre discorda dos valores apresentados pelo Palmeiras. Ela admite que tem dívidas, admite problemas
mas tudo isso é alvo, inclusive, de uma disputa na justiça desde 2017, processo aberto pelo Palmeiras na justiça comum. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e responder a uma das perguntas que mais eu tenho recebido sobre o salário de Igor Coronado. Houve setorista que dissesse que o Igor Coronado vai ganhar na casa dos 3 milhões de reais por mês no Corinthians. Já posso assegurar que esse valor inexiste nem nos tempos de Al Ittihad, onde ele era super bem pago e ganhava tanto. Enquanto vestia a camisa do clube saudita, ele tinha direito a 5 milhões de dólares por ano, livres de impostos. Se você multiplicar pelo valor do real e dividir por 12, vai chegar a 2 milhões de reais livres de impostos por mês. O Igor Coronado no Corinthians terá direito aos mesmos 2 milhões de reais mensais, mas com uma diferença importante. A grana que o Corinthians pagará ao Igor Coronado não será livre de impostos, então com toda a tributação vão sobrar para o meio atacante de 31 anos de idade algo na casa de 1,5 milhão, 1 milhão e 400, 1 milhão e 600, depende muito da carga tributária, da forma como esses 2 milhões de reais serão divididos entre salários, direitos de imagem e luvas. Luva é o prêmio pela assinatura do contrato, mas o próprio Rosalá Santoro, diretor financeiro do Corinthians, novo diretor financeiro, anunciou em uma entrevista ao Band Esportes no início dessa semana que o custo mensal do Igor Coronado no Corinthians será de 2 milhões de reais por mês. Dessa maneira, ele se torna o jogador mais bem pago do elenco corintiano, com sobras em relação a Paulinho e também Yuri Alberto, que eram até então os jogadores mais bem pagos do clube, e se torna também um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Hoje só atrás, por exemplo, do Dudu, que ganha 2 milhões e 100 mil reais por mês. Estou me referindo apenas a jogadores de futebol. Só para completar sobre o Corinthians, Pedro Henrique muito perto de ser anunciado, o Mateuzinho da mesma maneira. O Igor Coronado é aguardado no máximo até sexta-feira em São Paulo para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Fora do Corinthians, depois de todas essas contratações, vai girar na casa de 20 milhões e meio de reais mensais. Com um detalhe importante, o Corinthians não paga direitos de imagem aos atletas desde outubro do ano passado. Para completar, Bruno Maziotti, demitido há quase um mês, ainda não teve seu contrato rescindido, tudo porque o Corinthians não conseguiu juntar o dinheiro para fazer a dispensa do funcionário. Você vê como as coisas são malucas. 2 milhões de reais para um reforço por mês e devendo até a rescisão do contrato do cara que cuidava de todo o departamento médico alvinegro. E aí, o que você pensa sobre tudo que eu contei? Use espaço para comentário, deixe like, se inscreva no canal e não perca a oportunidade de seguir o canal do Nicola no WhatsApp. Estou deixando na descrição desse vídeo um link, você vai clicar nesse link e vai abrir a página de WhatsApp. Depois é só clicar em seguir o canal do Nicola. E tudo que eu for postando de vídeo, live e novidades, vou contando por lá para você não perder nenhuma notificação. Combinado? Esquece de deixar like, se inscrever no canal, voltamos a nos ver logo mais na live. Abraço, tchau!